Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre propagação, assuntinho que há mais de ano vem sendo pedido no Instagram, alguns comentários, um e-mail, e chegou o momento, jovem. Não esqueci ainda que o compromisso com vocês é fazer o overview do cultivo. Então a gente já saiu desde o plantio, escolha de muda, poda, adubação e nutrição, né? O lógico seria aqui a parte de cultivo e tratamento fitossanitário. Por que eu vou falar de propagação agora, jovem? Pelo simples fato de nós entrarmos ou estarmos perto da primavera. É a época mais importante para a propagação, principalmente para uma das modalidades de propagação que eu vou estar falando para você, jovem. Então é por isso, vai ser uma série curta, uns 4 a 5 episódios, coisinha rápida, para nós discutirmos como fazer nossas próprias mudas, como propagar. Isso é importante para quê, jovem? Para quando você for conversar com o viverista, entender a origem das mudas e pedir o tipo de muda certa, e para você que vai fazer um pomarzinho, uma muda em vaso, algo do tipo, para que tipo de muda você tem de comprar, ou por hobby mesmo, você quer propagar a sua muda, dar de presente. Isso é muito comum, a gente ter algumas plantas da nossa lembrança e a gente quer fazer uma muda para ter uma parte dessa planta como uma lembrança. Quem tem infância que passou na roça, na casa da avó, na casa de mãe, sempre tem uma plantinha associada a essa história. E é interessante ter uma mudinha, uma plantinha dessa, uma frutífera desse lugar, tá ok? Então, nossa ideia hoje é dar um geral do que é propagação e nos próximos episódios nós vamos explicar mais detalhadamente os métodos de propagação. Tranquilo? Via de regra, jovens, naturalmente as plantas são propagadas pela semente. Lógico que depende de tipos de planta, das ordens que elas ocupam, né? Mas as plantas que nós trabalhamos como frutíferas, quase todas são propagadas por semente na natureza, naturalmente. Estou falando quase só para não cometer o erro de estar falhando alguma, mas até onde eu lembre, todas são. Então é o processo natural da plantinha. E para que ela tem a semente? Qual que é a função da semente, jovem? É como se fosse um nenenzinho, ele vai propagar a semente em volta do fruto, principalmente, né? Nós estamos falando de plantas frutíferas, como se fosse a mãe e a barriguinha, né? Então a planta e o fruto fazem o papel da mãe e da placenta, como vocês queiram, e a sementinha é o embrião ou o bebezinho. Tá? E a grande vantagem da semente é o que? Ela é super protegida, ela tem tudo necessário para uma nova plântula, né? A plantinha pequenininha se desenvolver. E normalmente esse processo ocorre como? Eu preciso do pólen do pai e eu preciso do óvulo da mãe, tá? É igualzinho aos seres humanos. Eu preciso de um pai e de uma mãe para que eu troque o material genético e forme um novo indivíduo. Então, a propagação por semente ou propagação sexuada, via sexo, plantinha faz sexo também, jovem. Não comece a pensar besteira não, hein? Ela é muito importante na natureza. Por quê? Porque como vem de indivíduos diferentes, um pai e uma mãe, teoricamente, o material genético deles são diferentes. E sendo diferente, a hora que cruza, mistura e gera variabilidade, variação. E isso na natureza é muito importante porque essa variabilidade, essa diferença, então o filho ser a mistura do pai e da mãe, mas ser um organismo diferente, isso ajuda na seleção natural, na evolução da espécie. Então, quase sempre, a reprodução sexual, ou no caso das plantinhas, a reprodução via semente gera um novo indivíduo, diferente de pai e mãe. Então, se a gente pensar em algumas frutíferas, a grande maioria, toda vez que eu planto, dá uma fruta diferente daquela que eu tirei, né? Então, o pessoal com abacate faz muito isso. Pega aquele abacate gostoso, delicioso, vou plantar esse caroço, para que tenha um abacate igual e normalmente aparece um abacate totalmente diferente. Isso por conta da variabilidade, que é um mecanismo na biologia e na vida como um todo, e importantíssimo. Eu estou falando aqui com vocês por conta da variabilidade. Muitas das plantas que nós temos hoje está aqui por conta da variabilidade que permitiu que ela evoluísse, ela sobrevivesse por mais tempo. Na natureza, o organismo
de maior sucesso é o que consegue, a espécie de maior sucesso é a que consegue se perpetuar por mais tempo, se manter ali mais tempo, se adaptar, tá? Às vezes não é a mais forte, beleza, jovem? Então o mecanismo de propagação sexuada da sementinha, ele é muito importante na natureza, por conta da variabilidade. E isso, para nós que queremos frutíferas, às vezes não é bom. Porque toda vez que eu planto uma sementinha, eu tenho uma fruta diferente. Imagine nós como consumidores exigentes, porque a gente é fresco para consumir fruta. Você vai me desculpar, jovem. Você é fresco, eu sou fresco. Você vai no mercado, você quer o quê? Todas frutas bonitinhas e todas com o mesmo padrão. Ninguém compra uma tangerina com formato de estrela e outra com formato de um tatu. Compra, tem que ter sempre o mesmo formatinho de tangerina, laranjinha, de preferência com biquinho, cabinho, uma cor uniforme, sem manchas, tudo padronizado, tudo parecido, que você não tem de escolher, que venha tudo docinho, gostoso. E isso, com a variabilidade, é quase impossível, jovem. Imagine as plantas no campo. O produtor tem de fazer os tratamentos em plantas totalmente diferentes. Uma baixinha, outra grandinha, uma gordinha, outra magrinha. Uma que sofre mais com doença, uma que sofre menos. Isso também no campo, para o produtor conseguir esse padrão todo que você, jovem, exigente e que gosta de comer fruta, ele passa um perrengue do cão, né? Porque uma planta, quando a gente fala alta e baixa, a gente até consegue trabalhar a forma de aplicar. Hoje, com a agricultura de precisão, é possível fazer isso de forma economicamente viável. Mas uma planta mais suscetível e menos suscetível, às vezes é mais difícil. Por quê? Eu preciso de um volume maior de defensivo, alterar a concentração. Então, você pode estar pensando aí, jovem, mas se a agricultura de precisão consegue aumentar o volume de cauda, diminuir o volume de cauda, como ela não consegue fazer isso em relação a pragas e doenças? Bom, praga porque praga é móvel, na sua grande maioria. E doenças porque tem os graus de sensibilidade. Posso até aumentar a concentração do fungicida, só que às vezes não é suficiente porque aquela plantinha ela é muito sensível. E ela sendo muito sensível, a doença sempre vai prevalecer por mais que eu dê o remédio. E aí ela fica doente e transmite para os outros. E aí o controle fica complicado e o seu padrão, tua tangerina perfeita, teu caqui perfeito, vai pro brejo. Aí o preço sobe ou você não vai comprar porque não está do jeitinho que você quer. E para mitigar isso, o ser humano aprendeu fazendo, observando planta. Existe uma tal da propagação que a gente chama propagação vegetativa, que é uma propagação que basicamente eu uso partes da planta para cloná-la, ou seja, eu copiar ela para ela ficar igualzinha. Se eu tirar um pedaço do galinho dela e fazer ter raiz e ter folhinha de novo, vocês concordam comigo que ela é igualzinha à planta mãe? Então ela é um clone. A propagação vegetativa é um processo que a gente observou com a natureza. Teve um papo, vocês sabem que o Tatu está contribuindo com o Papo Agro Podcast, não sabem? Estou ajudando o pessoal lá, estou produzindo episódios de fruticultura e outros como parceiro deles. E um dos primeiros episódios que eu fiz em parceria com eles foi Cajueiro, sobre a cultura do caju, que logo também coloca aqui no nosso feed, mas não deixe de escutar lá no feed do Papo Agro, que tem muitos assuntos extremamente interessantes. Lógico que os de fruticultura são mais porque eu participo, mas voltando ao cajueiro. O cajueiro é uma planta que ela se propaga muito facilmente por mergulhia. O que é mergulhia? O galho mergulha na terra, enraiza e continua. A videira funciona dessa forma. Foi assim que os primeiros viticultores aprenderam a copiar as videiras. É por conta da propagação vegetativa que nós temos vinhos de alta qualidade há muitos séculos na Europa, porque eles aprenderam a copiar aquela uva boa e reproduzir. E isso é por meio da propagação vegetativa, que nós podemos utilizar várias formas. A mais comum é a estaquia, que eu pego um pedacinho de ramo e copio, mas tem várias outras formas, que a gente vai falar nos próximos episódios, tá? Desde esse mais rústico, que é a estaquia, até uma cirurgia que a gente faz na plantinha, que é enxertia, e eu vou combinar uma planta com a outra, fazer uma planta stem, tipo um Frankenstein de planta, ou até cultivo em plantas no laboratório, in vitro. A partir de uma célula de uma planta eu consigo copiar ela inteira, isso de forma muito fácil. Aí a propagação vegetativa ela vem assim, ela caminha junto com a evolução da planta, tá? Várias plantas
por ter problemas genéticos na evolução para formar embriões, vamos dizer assim, são plantas que têm dificuldade em ficar grávidas, elas desenvolveram esses métodos de se propagar vegetativamente naturalmente. Então ela mesma deita o galho, enraiza, ou de cair, por exemplo, violeta. Quem nunca fez uma mudinha de violeta a partir da folhinha? Então na natureza a folhinha cai, enraiza e desenvolve outra planta. Tem várias plantas que fazem isso, frutíferas têm alguns sistemas parecidos, frutíferas que têm batatões, depois eu vou dar um nome bonitinho, que a partir disso ela vai se multiplicando, né? A bananeira é um exemplo grande disso, jovem. Então a propagação vegetativa ela é algo natural, que não é o ser humano que modificou a planta, blá, blá, blá. Ele observando que isso ocorria e vendo que as plantas propagadas dessa forma eram idênticas à planta original, à planta mãe, ele começou a multiplicar e aperfeiçoar essa técnica de alguma forma, tá ok? Então a propagação vegetativa ela é muito importante e hoje ela é a base da propagação comercial, da produção comercial de mudas frutíferas, porque ela adianta muito nossa vida, muito, muito, muito mesmo. Principalmente pensando hoje no melhoramento genético assistido, tanto convencional como os processos de biotransformação, que usam marcadores moleculares. Por quê? Lembrando de novo, no podcast de biociclo a gente explica o período juvenil da planta, né? O período de transição, que ela é uma planta jovenzinha, molecona, criança, né, que ela não sabe reproduzir, até a fase de transição, que ela começa a aprender, até a fase que produz. Então, pense no melhoramento. Qual que é a forma mais básica de melhorar e a forma mais usual hoje em dia? Eu tenho o pai e a mãe que eu acho bom, faço eles terem uma sementinha, da sementinha eu planto e espero ela produzir se o filho é melhor. Mas esse processo, numa frutífera, até eu fazer os cruzamentos e ter um indivíduo bom mesmo para o mercado, para aquele padrão que eu vou na gôndola do mercado e fico feliz, demora mais ou menos uns 20 anos, jovem. Então, olha que problema. Porque eu tenho de esperar ela produzir, ela estabilizar a produção, ver se não vai segregar, né? Que segregar o quê? Porque às vezes ela começa de um jeito e depois muda por conta do clima, algo do tipo. E só assim ter de multiplicar, mas eu fazendo isso eu vou ter um indivíduo desse. Imagina eu ter de cruzar, porque as plantas frutíferas elas têm uma genética muito vasta. Então eu não posso fazer igual grãos, que eu consigo ter pais puros, porque grãos, hortaliças, o ciclo é curtinho, 3 meses. Então via cruzamento eu consigo purificar os pais, vamos falar assim, né, as linhas puras. E a partir das linhas puras eu tenho um híbrido, do qual esse híbrido, na grande maioria das vezes, é superior. Nas frutíferas, se eu fosse tentar fazer o processo de linha pura, pensando no período juvenil, eu demoraria uns 200 anos para purificar uma frutífera e na hora de cruzar ainda não tenho certeza se eu vou ter um clone melhor, se eu vou ter um híbrido melhor. Por quê? Porque a base genética de plantas lenhosas é muito maior do que a base genética de um grão, de uma planta anual. Então tem muito mais variabilidade aí pela forma de cruzamento e a forma dessas plantas se desenvolverem. Muitas plantas frutíferas são dispersas pelos pássaros, então a variabilidade voa, literalmente. Os grãos normalmente sempre estão em reboleiras, né? Sempre são plantas mais perto uma da outra, é difícil você ter. Naturalmente eram pastos, eram áreas próximas de vários grãos, então a base genética é menor. Por mais que, se tiver algum melhorista me escutando, ele vai querer me xingar. Mas é grande, tanto que a gente tem programas de melhoramento fantástico e a potência dos grãos aí na agricultura é indiscutível, tá ok? Então, voltando da viagem da genética aqui, a propagação vegetativa ajuda a gente, porque em vários cruzamentos, num período de 20 anos, normalmente eu tenho 1, 2 materiais bons. E se eu depender de vários cruzamentos para ter materiais parecidos com esse, imagine a demora. A propagação vegetativa ajuda eu multiplicá-los de forma mais fácil. Então, cruzei meus caquis ali, tem um caqui bom, eu faço um monte de enxertia, um monte de estaquia dele e saio distribuindo isso aí. Aí com o tempo eu vou aumentando. Então, as duas têm vantagem, as duas têm prejuízo. Tá? Tem plantas que é muito difícil fazer enraizar ou fazer pegar um enxerto. Então eu continuo propagando elas por semente. E aí a estratégia do melhoramento modifica um pouco, tá ok?
plantas que ainda a gente não tem estudos ou não sabe propagar bem, nós continuamos um cruzamento e elas vão crescendo em comunidade, como se fosse um melhoramento participativo, né? Muita gente atuando ali. E plantas que eu consigo avançar e propagar fácil, a gente vai focando nas características que eu quero. Então a propagação vem para isso. Vocês vão ver que ao longo dos episódios aí eu vou estar falando, tal frutífera só por semente, ou é mais fácil propagar por semente, mais usual, e tem frutíferas que a gente já consegue propagar de outra forma. Então, no episódio que eu falar exclusivamente por estar aqui, eu vou contar a história da goiaba para vocês e como na década de 80 e 90 a gente conseguiu estabilizar a produção de goiaba, mas sem dar spoiler. Jovem, então por hoje é só, para um episódio introdutório o Tatu empolgou e falou muito, mas é porque eu gosto disso, estudo propagação há muito tempo, dou aula de propagação há um bom tempinho também, tá bom? Então aproveite a empolgação do Tatu, já compartilha esse episódio, indique para algum amiguinho, mete 5 estrelinhas onde der para colocar estrelinha ali para ajudar o Tatu, siga ele no Instagram, TikTok, Facebook, no LinkedIn, que volta e meia tem conteúdo nessas redes também. No mais, um abraço e até semana que vem.